Amém? Amados, vamos abrir a palavra de Deus no livro de Isaías, capítulo 53. Nós estamos vivendo dias bastante difíceis, dias bastante complicados, mas o Senhor, Ele é poderoso, o Senhor é tremendo para liberar sobre nós uma unção de cura, uma unção de restauração. Nós temos recebido muitas notícias nesses dias de pessoas que têm sido infectadas, de pessoas que estão bem próximas a nós, né? Bem próximas a nós mesmo. E esta palavra nesta manhã vai vir de encontro a você que está nos assistindo e que tem um familiar que acabou, de uma certa forma, sendo infectado por este vírus maligno que está perturbando toda a humanidade. Livro de Isaías, capítulo 53, o profeta, ele começa dizendo: quem deu crédito à nossa pregação? E a quem manifestou o braço do Senhor? Ele já começa ministrando esta palavra, o profeta Isaías, com um questionamento. E o questionamento é: quem deu crédito à pregação? Como é que está a sua vida nesse tempo? Você tem dado crédito àquilo que está sendo pregado? Você tem dado crédito àquilo que você tem ouvido da parte do Senhor com relação à sua palavra, com relação aos alertas daquilo que está por vir, daquilo que está aí? Você tem dado ouvidos? Isaías, ele faz uma pergunta aqui, porque logo em seguida ele começa a falar de algo que está para acontecer, e é algo tremendo, e que precisa, de fato, a gente crer pela fé. Esta palavra era para eles, era para o tempo de Isaías, mas serve perfeitamente para mim e para você de analisarmos. Nós temos dado crédito à pregação. Eu fico imaginando, nós estamos em 2020, se eu não me engano foi em 2013, eu não, acho que foi isso. A pregação de um pastor aqui de uma igreja em São Paulo, uma igreja apostólica, e na pregação dele, ele traz aos irmãos um sonho que ele teve, que Deus deu uma visão a ele, e que ele via nesta visão aeroportos fechados, comércio fechado, ele via tudo fechado em todo o mundo. Ele via pessoas com máscaras, ele via milhares de pessoas morrendo. Isso em 2013. E eu assistindo o vídeo que foi gravado em 2013, ele dizia: e Deus mandou nós orarmos pelo óleo, né, e entregar para cada um de vocês esse óleo ungido, para que vocês passem nos umbrais das suas portas, para que o mal não chegue, para que a praga não chegue à sua casa. E eu fico pensando, eu fico meditando quantos que... Infelizmente, eu só ouvi esse pastor pregar no vídeo que estava lá no YouTube há questões de 30 dias atrás. Mas eu fico imaginando aqueles a qual foi pregada esta palavra em 2013. Aqueles que estavam dentro da nave da igreja, ouvindo aquele apóstolo pregar a respeito da pandemia que nós estamos vivendo no ano de 2020. 7 anos se passaram. Nossa. 7 anos se passaram desde que esta palavra foi dada àquele homem. Eu não me lembro muito bem o nome dele. É uma igreja Igreja Apostólica Geração de Adoradores, é aqui de São Paulo esta igreja. E foi dado a este homem a revelação da palavra aí. E a questão é: quantos será que creram nisso? Quantos será que o tempo passou 1 ano, 2, alguém disse: mas cadê o negócio lá que o irmão disse? Passou 3, 4, não sei não, né? Passou 5, 6... 7 anos, a coisa aconteceu.
Sabe, irmãos, eu acho que nós estamos vivendo um tempo que nós precisamos começar a dar crédito. A palavra de Deus diz que nós temos que crer na palavra de Deus e seremos salvos. Crer em seus profetas e prosperareis, diz a palavra de Deus, irmãos. Nós estamos vivendo o dia em que nós temos que começar a dar ouvido à pregação. Isaías diz isso a um povo, porque este povo estava para receber o Messias. A palavra diz assim, porque foi subindo, no versículo 2, Isaías 53, porque foi subindo como um renovo, perante ele como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Ele está dando aqui uma descrição, ele está dizendo assim, olha, não vai vir com pompas, com circunstâncias, não vai vir como alguém rico, né, cheio de ouro, cheio de prata. Pelo contrário, olha, ele era desprezado e o mais indigno entre os homens, homens de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Sabe, muitas vezes, irmãos, a gente tem uma mania muito grande de desprezar os humildes, né? De achar porque alguém que está pregando a palavra é alguém que não tem tanto estudo, que não tem tanta cultura, que não fez teologia, que não fala bonito, que não tem uma narrativa bonita. Né? Muitas vezes, a gente não dá tanto valor ao que fala. Pelo contrário, a gente até critica, né, por falar errado algumas coisas. Enquanto chega perto de nós alguém com aquele terno bonito, aquela gravata bonita, aquele sapato, né, de cromo alemão, estudado, teólogo, né? O apóstolo Paulo diz que a letra mata e o espírito vivifica. Muitas das vezes aquele que é mais humilde, que não conhece tanto, é aquele que vive nos pés do Senhor, na presença do Senhor. E aquele que conhece a letra acha e passa a confiar muito mais no seu conhecimento. Eu quero dizer algo para você nessa manhã. Alguém que não conhecia sobre engenharia. Aquele que nunca havia ouvido falar em chuva. Ele construiu uma arca. Noé construiu uma arca que sobreviveu a um grande temporal, a um grande desastre natural. Não tinha conhecimento de engenharia. Mas o engenheiro construiu um navio chamado Titanic, que todos sabem o que aconteceu com ele. Precisamos começar a dar crédito, irmãos. Desde o menor até o maior, ouvir a palavra de Deus. Deus tem usado os seus profetas. E Deus usou Isaías. E ele dizia verdadeiramente, ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades. Irmãos, dá crédito nesta pregação. Dá crédito nessa pregação. Muitos de nós estamos simplesmente apavorados. Apavorados. Não tocamos em nada. Temos medo de tocar em muitos. Medo de tocar em... alguém tocou ali. Alguém sentou ali. Irmãos, a palavra de Deus está dizendo aqui que o Senhor Jesus, olha, verdadeiramente Ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades e as nossas dores Ele levou sobre si. Nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E pelas suas pisaduras, pelas suas feridas, nós somos sarados. Nós precisamos tomar posse dessa palavra, irmãos, que nos está sendo dita nesta manhã. Nós temos que crer nesta palavra que está sendo dita nesta manhã.
E não somente crer, esta palavra não só tem que estar guardado em nossa mente, mas ela tem que estar na ponta da nossa língua. Porque quando nós falamos que a palavra ela é a espada de Deus, a espada do Espírito, ela é uma espada quando ela está na tua língua, quando ela está na tua boca. A palavra de Deus no livro de Provérbios 18, 21, se eu não me engano, diz exatamente isso. A morte e a vida estão no poder da língua. Aquele que ama usá-la comerá do seu fruto. Então você que gosta de falar, começa a falar coisas positivas. Coloque a palavra de Deus na tua boca. Ah, tem alguém enfermo na tua casa? Profetiza sobre ele. E diz, o Senhor Jesus levou sobre si todas as nossas enfermidades e por suas feridas nós somos sarados. Temos que tomar posse desta palavra e usar esta palavra em nosso favor, irmãos. Usar esta palavra em nosso favor. Jesus Cristo, ele venceu a tentação no deserto, quando o diabo foi lá tentá-lo, através da palavra nos seus lábios. O diabo correu quando Jesus proferiu a palavra, irmãos. Vocês estão entendendo? O poder que há nesta palavra nos seus lábios. Satanás disse para Jesus, se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Jesus olha para ele, e Jesus fala a palavra que está no livro de Deuteronômio, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Nós precisamos aprender a usar a palavra de Deus em nosso favor. Nós estamos vivendo uma guerra, uma batalha espiritual. E não é de hoje, irmãos. E não vai terminar amanhã. Vocês podem ter certeza disso. Mas essa palavra tem que estar viva na nossa mente, tem que estar viva em nosso coração e tem que ser profetizada pelos nossos lábios. Versículo 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca, e como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo ele foi atingido. E puseram a sua sepultura com a dos ímpios e com o rico, na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, e nunca houve engano na sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo justo justificará a muitos. Nós somos justificados pelo sangue de Jesus, irmãos. Estamos aqui prestes a participar da ceia do Senhor. A palavra de Deus lá no livro de Coríntios nos fala a respeito dessa ceia. O apóstolo Paulo nos traz dizendo que o Senhor, quando foi traído, na noite em que foi traído, ele tomou o pão e ele disse, este é o meu corpo que é partido por vós. Isaías aqui já está profetizando sobre o nosso amado, Pelo que darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Pelos transgressores intercedeu, até por aquele que não acredita, irmãos. Até por aquele que não crê nesta pregação, até por aquele que crucifica a Cristo todos os dias. Todos os dias Cristo é crucificado, irmãos. Por aqueles que não creem na mensagem, por aqueles que não creem na palavra, todos os dias Cristo é crucificado.
Mas todos os dias, quando ele está na cruz, ele olha e diz: Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. Sabe, nós temos estudado a palavra nesses dias. Temos realmente estudado bem a palavra nesses dias. E estávamos lendo o livro de Apocalipse, esses dias na sexta-feira, inclusive na aula eu falei a respeito disso. As trombetas sendo tocadas, irmãos. Sabe, chega a ser doloroso para a gente ouvir isso, para a gente pregar isso. Né? O apóstolo Paulo diz que a igreja ela será arrebatada ao som da última trombeta. Quando o anjo tocar a 7ª trombeta, é que a igreja vai subir. E antes da 7ª trombeta tocar, tem a 6ª, tem a 5ª, tem a 4ª, a 3ª, a 2ª, a 1ª. E nós vemos que muitas coisas ruins acontecerão na terra e a igreja estará aqui, ainda. E é muito interessante que quando a 6ª trombeta toca e muitas coisas acontecem na terra, coisas de ruim, eu não vou ler o trecho agora. Ao final ali, quando está prestes a tocar a 7ª trombeta, a palavra de Deus diz assim: mas ainda assim, mesmo com todas essas pragas que foram lançadas sobre a terra, sobre tudo que aconteceu, maremotos, terremotos, um monte de coisa que aconteceu, ainda assim os homens permaneceram na sua injustiça, fazendo aquilo que não agrada a Deus. Não é? Eu vou ler só, eu disse que eu não ia ler, mas eu vou ler só esse versículo, para não ficar só nas minhas palavras, né? Porque às vezes não... Apocalipse 10, se eu não me engano. Diz assim, ó. Versículo 20 do capítulo 10 de Apocalipse. E os outros homens que não foram mortos por estas pragas não se arrependeram das obras das suas mãos, para não adorarem os demônios e os ídolos de ouro, de prata, e de bronze, de pedra e de madeira, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. E não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição e nem das suas ladroices. Depois de 6 trombetas serem tocadas, depois de o juízo começar a ser derramado sobre a terra, ainda assim não houve arrependimento. Quem deu crédito à nossa pregação? Fica aí a pergunta. Ontem eu compartilhei algo com o nosso irmão Albert. E no final daquilo que eu compartilhei com ele, ele disse assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quem tem ouvidos, ouça, irmãos, aquilo que o Espírito diz à igreja. O Senhor é bom. O Senhor é muito bom. Ele quer nos levantar, irmãos, como povo, como igreja, como reino. Não se esqueça da promessa. Ele nos fez reino e sacerdote para reinarmos com Ele. Quando a 7ª trombeta tocar, irmãos, Jesus vem cumprir a sua promessa. Ele vem buscar a sua igreja. A Bíblia aqui nos fala que quando o 7º anjo toca a trombeta, começa-se o julgamento. A palavra de Deus diz que o juízo começa pela casa de Deus. Mas um julgamento não para condenação. Eu e você que seremos levados nesse arrebatamento, ou se não formos levados pelo arrebatamento, se partirmos antes, estaremos já num lugar no tabernáculo celestial que já está medido, que já está separado ali para nós. Nós seremos julgados para sermos galardoados e para reinar com Cristo. Quando vier o reinado milenar. Haverá um reinado milenar. E Jesus tem a promessa para mim e para você. Nós iremos reinar com Ele.
Esta é a esperança para a qual nós somos chamados. Mas para isso, irmãos, temos que dar crédito à pregação. Temos que dar crédito. Aqueles que ouviram aquele pastor pregar em 2013 e deram crédito, estavam preparados. Não foram pegos de surpresa. Quando saiu a notícia, talvez no seu coração disseram, e aí se cumpre a palavra de um profeta de Deus. A árvore se conhece pelo fruto. Não conheço pessoalmente a esse pastor, mas eu posso dizer, este é um profeta de Deus. Este é um profeta de Deus. Então, irmãos, quando você ouvir algo, guarda no teu coração e espera. Porque se for um homem de Deus que está te dizendo, vai acontecer. Amém? Glória a Deus.